Uma boa noite a todos. Eu espero que o seu dia tenha sido bom. Se não foi, a gente vive momentos difíceis às vezes mesmo, mas estamos juntos aí para adorar a Deus, estamos juntos para ouvir a sua mensagem, e principalmente se o seu dia não foi bom, estamos juntos para que você tenha o coração confortado agora. Mas se o seu dia foi bom, essa é a vida também, tem dias que são bons também, então estamos juntos para adorar a Deus, estamos juntos para louvar a Deus, e também para relembrar de tantas bênçãos que Ele tem dado. É importante a gente sempre ter esse coração agradecido, é importante a gente sempre estar, querendo ou não, estarmos dispostos ou coração aberto para relembrar tudo aquilo que Ele tem feito. Sendo assim, a gente olha para todos os detalhes da nossa vida. A gente viu alguns pedidos aqui que foram feitos no chat, a gente viu também alguns agradecimentos por pessoas especiais que têm cuidado da nossa transmissão, do nosso som, pessoas que se disponibilizam para o serviço, são pessoas que são especiais. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, agora olhando para a palavra, a gente vai percebendo quão extraordinário é esse livro, ou melhor, quão extraordinário esse agrupamento de conteúdos, agrupamento de livros. Eu digo isso no sentido de que existem várias formas de literatura dentro da Bíblia, dentro do livro sagrado. Assim como são vários livros que foram de alguma forma escritos, ainda que o autor seja Deus, mas que foram conduzidos ali pelos profetas, escritos pelos profetas, a gente vai percebendo o que eles vão trazendo. Lemos Salmos mais cedo, existem grandes histórias militares, bélicas, existem contos criados por Jesus, parábolas, existem várias formas de literatura nesse livro sagrado. E uma das que eu gosto muito, ou mais gosto, eu imagino que vocês também, são justamente as parábolas de Jesus. E é engraçado, é interessante como a gente se apega às parábolas e como as parábolas nos ajudam a entender histórias do dia a dia, histórias da vida ou conteúdos da vida. São decisões que a gente acaba tomando por lembrar de uma determinada parábola ou lembrar de uma determinada história. E tudo isso é maravilhoso. Bom, sendo assim, quando a gente entende das parábolas, ou entende que existem parábolas, essas parábolas existem para que nós possamos nos aprofundar mais. Mas esse não é o único motivo. A gente vai lembrar aqui em Mateus capítulo 13, você lembra disso, né? Mateus capítulo 13, ele ajuda a gente a lembrar um pouquinho mais sobre o motivo de Jesus utilizar parábolas. Você lembra desse motivo, né? Se não lembrar, a gente relembra agora. Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11, ajuda só a gente lembrar que Jesus certa vez explicou, para os seus discípulos o motivo, a razão do uso de parábola. Diz, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas em parábolas ou por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é concedido. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais, no sentido de que Jesus ele fala para quem tem interesse. Jesus fala as parábolas para quem quer entender ou busca um pouco mais. Não porque um é melhor do que o outro, nada disso, mas quando tem alguma coisa muito curiosa, alguma coisa que você quer saber, você busca, você cavoca. É igual aquela criança que vai no caça ao tesouro, que vai buscando as pistas, ou aqueles desbravadores que gostam de usar a bússola e vão caçando ali, vão buscando os azimutes e assim conseguem encontrar os pontos, porque você quer algo, você quer um resultado, você quer alcançar algo. O que você quer alcançar? Geralmente uma premiação. No entanto, quando a gente fala ou entende da parábola, da palavra de Deus, é simplesmente que a gente quer encontrar mais conteúdo, ou um conhecimento muito mais profundo sobre quem é esse Deus. Esse é o motivo das parábolas. Jesus usa as parábolas para que nós possamos buscar mais, entender mais, conhecer mais os mistérios. E quem talvez não está tão afim, não quer tanto assim, não tem tanto desejo, ok. A vida vai seguindo, a vida vai indo, e a pessoa talvez fique com isso guardado em algum momento e possa buscar posteriormente. Sendo assim, a gente entende um pouquinho da função das parábolas.
as parábolas nos ajudam a entender mais do reino de Deus? Se as parábolas nos ajudam a entender mais do reino de Deus, o reino de Deus não nos chama a sermos meramente ouvintes. Deus, em seu reinado, quer que nós participemos e de maneira ativa, não somente para o nosso crescimento, mas nos leva a uma ação, nos leva a fazermos parte ativamente. O texto base de hoje, isso aqui foi apenas para introduzir o motivo, ou o que a gente vai estudar. O texto base de hoje, ele se encontra alguns livros para frente, não tantos, mas alguns poucos. É o livro de Lucas, lá no capítulo 10. E tudo isso é para a gente entender o seguinte, lembrando, o texto bíblico, ou melhor, o reino de Deus, quando conhecemos o reino de Deus, somos chamados à ação. Jesus quer que a gente conheça as parábolas para entendermos mais o reino, e o reino nos leva a ações. Combinado? Tranquilo? Beleza? Se beleza, então, se deu certo, se deu para entender, a gente vai para o texto base. E para isso agora a gente pede uma ajuda, mais uma vez a ajuda de Deus. Já pedimos no decorrer dos momentos, no decorrer da adoração, mas acho que nada mais justo do que fazermos isso novamente, né? Podemos orar, Joyce? Podemos? Então tá bom, oremos então. Querido Deus, a gente já abriu sua palavra, já relembramos algumas coisas ali do porquê do uso das parábolas, porque Jesus fazia, mas nesse momento a gente pede mais uma vez, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, para a gente entender mais sobre o seu amor, sobre a sua graça, entendermos quem somos nós na estrada. A gente ora agora, em nome de Jesus, amém. Essa parábola é extremamente conhecida, essa é a parábola do bom samaritano, e é uma das parábolas mais estudadas, um dos conteúdos talvez mais discursados ou destrinchados do texto sagrado. Primeiramente, a gente precisa entender um pouco do contexto deste conteúdo. Que contexto é esse? Jesus, ele precisava explicar, ou melhor, Jesus precisava responder a uma pergunta. Está lá em Lucas, do capítulo 10, a partir do verso 25, nós encontramos o resultado aqui da situação. Como que é o resumo da situação? Diz o seguinte, versículo 25, Lucas do capítulo 10, verso 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como o interpretas? Verso 27, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Verso 29, ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? É importante entender que Jesus, ele começa a contar essa parábola, como bem dissemos, respondendo uma pergunta. Que pergunta é essa? Quem é o meu próximo? Só que essa pergunta é resultado de um outro pensamento, de uma outra compreensão, ou uma outra conversa, né? O decorrer de uma conversa. Que conversa é essa? Vem um camarada, intérprete da lei, e ele vem falar o seguinte, mestre, me ajuda a entender algumas coisas, o senhor conhece muito, o senhor tem muito conhecimento, então me ajuda a entender, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a gente aqui entra em algumas contradições, talvez não faça muito sentido. O versículo 25, ele traz essa resposta, né? Essa pergunta, o que farei para herdar? O que farei para herdar? É importante entender isso, porque no contexto aqui que ele traz, ele está justamente manifestando a má compreensão dele do texto sagrado, ou de todas as escrituras, ou do que é a salvação. Ele está querendo fazer algo, conquistar algo, construir diversas maneiras para herdar algo. E a gente bem sabe que quem herda é filho. Por quê? Porque um filho ele já recebe por natureza algo do seu pai, já recebe por natureza algo da sua mãe, e quando se trata do Deus eterno, a salvação ela não é algo que a gente faz, é algo que a gente herda, a gente só aceita.
Se você não quiser, é uma decisão que a gente também tem possibilidade. Deus é tão extraordinário que Ele permite que nós rejeitemos. Mas mesmo assim, Ele faz de tudo para nos salvar. Ele faz o máximo, Ele só não tira o nosso livre-arbítrio, não tira a nossa escolha. No entanto, aquele intérprete da lei, ele quis fazer algo. Jesus, então, ele começa a utilizar o conhecimento daquele intérprete. Lembrando, o intérprete da lei, ele fazia algo muito importante. Ele interpretava a lei. Parece meio óbvio, mas é importante a gente lembrar que o intérprete da lei, ele não somente lia a palavra, mas ele apresentava respostas às pessoas, através do seu conhecimento da palavra. Então Jesus faz a seguinte pergunta: o que está escrito na palavra? O que está escrito na Bíblia? E não somente o que está escrito, mas como interpreta. E aquele camarada, ele vem e traz o discurso, ele fala tudo certinho. Temos que amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e o próximo como a nós mesmos. E Jesus fala: parabéns, é isso mesmo, você acertou. Só que Jesus não fala aqui, mas ele traz a parábola para ir mais profundamente, porque falta um detalhe. Aquele aluno era extraordinário, mas ele respondeu 50% da pergunta. Ele acertou 50% daquilo que o professor tinha pedido. Jesus pediu o que está escrito e como interpreta. Lembra que o intérprete da lei fazia algo muito importante? Ele interpretava a lei? Ele esqueceu de interpretar a lei. Sendo assim, ele esqueceu de fazer o que ele deveria fazer. Ele esqueceu de realizar qual era a função dele. E aí a gente para pensar e avaliar. Se Jesus está agora começando uma parábola, ele começa a parábola respondendo uma inquietação, mas mais do que uma inquietação, uma má compreensão do texto sagrado. Uma má compreensão de um intérprete da lei. Claro, isso expande para todos os ouvintes e isso se expande também para nós, leitores do século 21. Vamos lá. Como que começa a parábola? E a gente não vai ler toda a parábola. A gente vai até alguns pontos e a gente finaliza, porque quarta-feira que vem tem mais. Tá bom? A gente já vou falar que não vamos terminar hoje não. Diz o seguinte, então, lá no versículo 28. A gente retorna aquilo que Jesus disse. Jesus disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo. E certo samaritano que seguia no seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. O texto continua, a gente não lê agora, a gente não vai nem trabalhar os outros pontos. Eu quero fixar aqui em um ponto, versículo 30. Fica comigo no versículo 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Aqui nós encontramos vários personagens, e não sei se você viu ali na descrição do vídeo, ou quando recebeu ali o link pelo grupo da igreja, você talvez tenha visto o nome da série, né? Quem sou eu no caminho? Primeiro vamos entender quem estava ali no caminho. E depois a gente vai para nós mesmos, a gente vai para a nossa vida. Primeiramente a gente vai trabalhar com dois tipos de personagens. A gente vai trabalhar com dois personagens, ainda que tenha mais pessoas em um grupo de personagens. Primeiro personagem, a vítima. É interessante a gente entender a vítima, porque ela estava andando por lá, estava tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso, e
e foi para o seu caminho. Ele estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó, caminhando, tinha os seus rumos, tinha as suas atividades, tinha os seus objetivos. No entanto, alguns comentaristas bíblicos, eles apresentam algumas coisas, que aquela estrada pela qual aquele viajante estava passando, aquela vítima estava passando, já era reconhecidamente perigosa. Se já era reconhecidamente perigosa, a minha pergunta, por que é que ele foi por aquele caminho? A gente não tem muitas informações se haviam outras estradas que tinham a mesma quilometragem, ou quilometragem semelhante, ou era muito longe. A gente não tem tantas informações assim. Mas o que a gente tem é que aquela estrada já era reconhecidamente perigosa. Se ele vai por ali, será que ele vai com alguma desatenção? Ou será que ele não leu ou ouviu sobre os avisos? Será que ele foi sozinho, estava vulnerável, sem nenhuma companhia para que ele pudesse ser protegido? Sendo assim, a gente vai percebendo que aquele indivíduo, ele cai, ele está ali, ele recebe aquela situação, recebe aquele ataque dos assaltantes ou salteadores, só que a gente não consegue explicar o motivo e a razão. E é importante isso, porque muitas vezes nós, como indivíduos, olhamos para alguém numa determinada situação e imediatamente a gente já fala o quê? Mas é claro, olha como a pessoa estava, olha o que estava fazendo, olha como houve, olha como estava lidando com a vida dela, olha o que... E a gente já imediatamente tem alguma resposta para ela. A gente não sabe sobre a vítima, então a gente abre um leque de possibilidades. Por quê? Porque essas possibilidades acontecem com aquelas pessoas que estão em alguma situação alguma situação que são vítimas, e acontece com a gente também, porque às vezes em algum momento da vida nós também nos tornamos vítimas. Sejamos vítimas espirituais, mas sejamos qualquer outro tipo de vítimas. Acontece às vezes acontece. No entanto, a gente não pode saber se aquele camarada, aquela pessoa, a vítima, ela foi desatenta, ele foi caminhando desatentamente, se ele realmente quis deixar de lado, eu sei, o pessoal fala que é perigoso, mas eu não ligo, eu sou mais forte, eu vou. Não sabemos. Da mesma forma que não sabemos se ele, de alguma forma, acabou simplesmente se tornando vulnerável, era alguma coisa muito urgente, e ele precisava ir por aquele caminho. Volto a dizer, não sabemos. O que precisamos entender é que aquela vítima, ela fica sem os bens, sem forças e totalmente dependente de cuidados. Quando olhamos para alguma pessoa, agora trazendo para a vida espiritual, muitas vezes na caminhada da vida as pessoas podem estar desatentas. Ou elas não estão desatentas, elas simplesmente resolveram não ouvir, não ler, não prestar atenção nos sinais que foram dados, falando do perigo de determinadas situações da vida. Ou preferiram talvez andarem sozinhas e quererem tomar o rumo, tomar as rédeas da vida delas. Pode ser que aconteça isso. Eu não sei. Não cabe a nós julgar. Da mesma forma que talvez em algum momento, em alguma queda da sua vida, e alguma queda da minha vida, eu simplesmente fui desatento. Ou eu não quis ouvir os anúncios, as placas que estavam me avisando que aquilo era perigoso. Ou eu quis tentar lidar com aquilo sozinho. Ou você não leu as placas, ou você não quis lidar, você quis lidar com aquilo sozinho. Precisamos lembrar que em algum momento da vida nós já fomos vítimas e poderemos ser novamente, se não ficarmos atentos. Precisamos entender que na vida espiritual, por conta de diversos aspectos, nós nos tornamos vítimas lá no passado, daquele que era, ou comumente chamamos de Lúcifer, e nos tornamos sim vítimas da ação de Satanás. Ele como salteador, ele como assaltante, ele que de alguma forma quis acabar ou arrebentar com a nossa vida, com a humanidade. Somos vítimas também das escolhas de Adão e Eva. Não fomos nós que escolhemos comer do fruto, mas somos vítimas dessa escolha. Como representantes da humanidade, eles carregavam um fardo que nós não carregamos, mas caíram. Somos vítimas disso. Somos vítimas, e aí eu coloco bastante entre aspas. Somos vítimas de alguns acasos da vida.
Acidentes, pessoas que dirigem embriagadas, estamos nós andando na rua, não temos nada que ver com aquela situação, mas acontece. Eu digo acaso no sentido de que a gente não tem certeza de onde veio aquilo, ou por que veio aquilo, então não tem como culpar alguém, mas às vezes somos vítimas de nós mesmos. Não adianta querermos colocarmos culpa em outras pessoas, só porque algo de ruim está acontecendo conosco. Às vezes nós nos colocamos em situações de vulnerabilidade. Sendo assim, a minha pergunta volta a ser: quem sou eu no caminho e quem é você no caminho? Será que nós somos as vítimas, às vezes, pelos mais diversos motivos? Desatenção? Será que não olhamos as placas? Será que quisermos ser soberbos, orgulhosos, resolver pelas nossas próprias mãos, nossos próprios braços, nossas próprias forças? É possível que possamos ser as vítimas, mas às vezes gostamos de ser as vítimas. E se essa parábola ela pode ensinar algumas coisas, é que podemos ser qualquer um dos personagens, inclusive os assaltantes. Não, pastor, não pode ser. Eu não sou um assaltante, de forma alguma, de maneira alguma, eu não sou. Tá certo, talvez não sejamos mesmo, porque não saímos roubando por aí. Como será que poderíamos ser então os assaltantes? Primeira coisa, a gente precisa lembrar da filosofia do assalto. Esse daí é importante. É importante entendermos a filosofia do assalto. Qual que é a filosofia do assalto? Todo e qualquer assaltante pensa o seguinte: o que é seu é meu. Entendeu? Filosofia do assalto é: o que é seu é meu. Não importa os seus esforços, não importa aquilo que você fez, não importa a sua caminhada, não importa a sua trajetória, eu venho e eu tomo de você. Essa é a minha ideia de assaltante. Todo e qualquer assaltante, ele faz isso. Ele faz isso com bens, ele faz isso com dinheiro, ele faz isso com várias coisas da vida, vários elementos da vida. Faz isso com o tempo, ele faz isso com a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Todo e qualquer assaltante faz isso. O que é seu é meu, não importa o esforço que você tenha tido. Portanto, não importa o que é, mas pode ser compartilhado, ainda que você não queira, você está tomando a força. A pessoa talvez não queira compartilhar, mas você acaba fazendo, obrigando esse compartilhamento. Portanto, todo e qualquer ladrão, ele é um acumulador. O ladrão, ele carrega essa filosofia, e na prática, todo e qualquer assaltante da história, da vida, ou da história, das parábolas ou da vida real, é um acumulador. Tudo que é seu é meu. E se eu vejo algo, eu quero para mim. Naquele caso, os assaltantes estavam tomando os bens. Naquele caso, os assaltantes estavam tomando a vitalidade daquele camarada, daquela vítima. E você e eu, ainda que nós não estejamos roubando o dinheiro de alguém, nós podemos estar roubando outras coisas. Nós podemos estar roubando a saúde dela. Para você que é empregador, será que você está cuidando da saúde dos seus funcionários? Será que você está devidamente pagando aquilo que precisa ser pago? Se você é amigo, como que você tem lidado com as suas amizades, as pessoas da sua sala? Você tem se aproximado de tal forma que você mostra Cristo, mostra quem é Jesus? Ou com a sua fala, com aquilo que você tem enviado pelo WhatsApp, você tem divulgado coisas que têm roubado a vitalidade da pessoa? Você, como líder espiritual, seja da sua casa, seja da nossa igreja, da nossa comunidade, como ancião, ou até mesmo como professora da escola sabatina, você tem acompanhado a vida espiritual e tem ajudado essas pessoas? Ou você simplesmente tem cobrado que haja algumas coisas, que seja feito ou realizado de tal forma alguns aspectos da vida espiritual, sem que você tenha cuidado com ela? Entendendo? Você está roubando a vitalidade espiritual? É importante entender que muitas vezes nós não percebemos, mas nós somos ladrões também. Nós somos assaltantes.
Na parte de hoje, na história de hoje, a gente relembra essas duas possibilidades. Lembrando, Jesus estava respondendo quem é o meu próximo. E essa resposta a gente só vai ver daqui 2 quartas-feiras. Mas hoje a gente precisa entender. Se somos vítimas, por que nos colocamos em situação de vitimismo? Ou por que estamos sendo vítimas? Foi algum descuido, descaso? Ou realmente alguma ação do inimigo que tem tentado nos atrapalhar? Será que nós estamos sendo soberbos? Autônomos de Deus? Ou será que nós temos sido então assaltantes? Será que com as nossas palavras, com os nossos atos, nós temos roubado a vitalidade das pessoas? Deixado pessoas no chão, deixado pessoas ali na sarjeta, deixado pessoas no meio da estrada e não nos importando com elas? O convite de hoje é para que a gente faça uma análise e uma mudança de vida, desde já. Se somos vítimas ou estamos sendo vítimas, que o pedido a Deus seja para que Ele nos tire dessa situação e nos ajude a sermos reerguidos. Como já sabemos pela história, pelo bom samaritano, mas que possamos ser reerguidos. Precisamos de ajuda. Por nós mesmos não conseguimos fazer. No entanto, se temos sido assaltantes, se temos atrapalhado a vida de outras pessoas, podemos pedir a Deus que Ele nos ajude a enxergarmos isso e começarmos a mudar 2 coisas: nossa mentalidade e nossas atitudes. Não basta mudar a mentalidade somente, não basta mudar somente as atitudes. Precisamos fazer os dois, precisamos permitir os dois. Fazer o que é certo, também pelo motivo e razão certo. Por isso, se somos vítimas, a ajuda de Deus para nos reerguermos. Se somos assaltantes, para mudarmos nossa mente e nossas ações. Você ora comigo? Querido Deus, pedimos a sua ajuda nesse momento. Pedimos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos guie. Começo nesse primeiro momento como um assaltante, Deus. Às vezes eu tenho os meus erros e acabo machucando, ferindo outras pessoas e até mesmo retirado a vitalidade de outras pessoas. Por isso eu peço, Pai, me ajuda a enxergar, muda a minha mentalidade e as minhas ações. Eu peço o mesmo para cada um daqueles que estão aqui presentes, seja em pessoa ou seja de maneira virtual. Senhor, ajuda, Pai, a mudarmos nossa mente, nossa mentalidade e as nossas ações. Também peço, Pai, que o Senhor nos ajude a enxergarmos nossa situação, caso estejamos sendo vítimas nesse momento. Pedimos que o Senhor nos tire do chão, nos tire da sarjeta, nos tire da estrada, nos tire da rua. Mude a nossa maneira, Pai. Revitaliza-nos. Nós pedimos isso não porque temos méritos, não porque temos capacidades, de maneira alguma. A gente não tem capacidade alguma. A gente depende única e exclusivamente do Senhor. Por isso, pedimos no doce nome de Jesus. Amém.